Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente. Quem gosta de jogos de shoot'em ups e tinha o Mega Drive, com certeza já deve ter ouvido falar da Toa Plan. Responsável por lançar grandes clássicos como Truxton, Fire Shark, Hellfire e muitos outros, ela criou um jogo que iria ser um dos maiores mitos da internet e que ficou muito mais famoso pela zoeira do que pelo jogo em si. Eu estou falando de Zero Wing! Zero Wing é um shooter tradicional, onde você avança pelas fases detonando hordas de inimigos, enquanto coleta power-ups que irão aumentar o seu poder de destruição. Você conta com 3 tipos de armas, o clássico tiro vermelho, o poderoso tiro azul e a mamata do tiro verde teleguiado. Mas a chave para vencer os desafios está na sua nave chamada Zig. Ela conta com 2 satélites que ficam sempre à sua volta, que são indestrutíveis e vitais para a sua defesa. Outro recurso interessante de Zig é seu Tractor Beam, que é capaz de sugar seus inimigos e transformá-los em escudo, ou quando necessário, em bucha de canhão, algo que você usará bastante no decorrer do jogo. Afinal, nada melhor que fazer os canalhas provar o gosto ruim da própria espécie. Como todo título da Toa Plan, a jogabilidade aqui é impecável, e graficamente o jogo manda muito bem para um título do final da década de 80. E tem tudo que a galera que curte o gênero se amarra, que são gráficos detalhados e chefes gigantes. As fases também são bem variadas, e lembram bastante outros clássicos da época como R-Type. Mas o que me surpreendeu é que Zero Wing é um jogo fácil. Por padrão, ele já te coloca no Easy, com continues infinitos. E caso você precise usar algum, o jogo te coloca no último checkpoint que você passou, em vez do início da fase como a maioria dos outros jogos. Pode parecer bobeira, mas isso te ajuda muito a memorizar as fases e deixa a experiência muito menos frustrante, deixando o jogo muito mais divertido. Zero Wing deu a cara nos arcades em 89 e logo depois foi portado para o Mega Drive e PC Engine. As duas conversões são excelentes, mas a versão de Mega Drive é de longe a mais conhecida e, na minha opinião, a melhor versão do jogo. Ela é a única que tem a emblemática abertura apresentando Cats, que deixou o jogo tão famoso. Também é a única versão que permite você destruí-lo de uma vez por todas na batalha final. Nas outras versões, Cat se escapa em um pod no último segundo da batalha e o jogo automaticamente recomeça na primeira fase. A versão de Mega ainda conta com 3 finais diferentes e graficamente é quase idêntico ao arcade. Se isso já não fosse bastante, a trilha sonora deste jogo é animal e vai fazer você balançar a cabeça involuntariamente enquanto joga, com um dos melhores rocks dos 16 bits. For heavy metal e for great justice.
And now a story that'll make no sense whatsoever, is it zero zilch? But here it is. There's a new phrase creeping into our language from the internet, and it goes like this. All your base are belong to us. No, you didn't hear me wrong. It goes, all your base are belong to us. All your base, base, all your base does belong to us. All your base, base. All your base are belong to us. Esse foi um dos primeiros mitos criados pela internet e o que fez Zero Wing ser conhecido no mundo inteiro. Tudo começou em 98 nos fóruns de games da época, quando alguém resolveu fazer um GIF mostrando o Ingress da péssima tradução do japonês da versão de Mega Drive do jogo. Logo isso começou a se espalhar, até que em 2000 um grupo de technodance chamado The Lizard's Man ou Mars resolveu fazer um remix da mítica abertura do jogo. E foi essa música que fez o fenômeno criar vida. Animações em flash começaram a circular nos e-mails das pessoas. Camisas e cartazes brotavam nas ruas. E logo todo mundo estava falando All your base are belong to us. Mesmo sem fazer ideia de onde aquilo tinha saído, a frase ficou muito popular e ficou enraizada na cultura pop. E até hoje, as pessoas fazem referência a ela nos jogos, na TV, cinema e etc. Afinal, lenda que é lenda nunca morre, né? All your base are belong to us. Agora, imagine a minha surpresa. Anos atrás, passeando pela internet, eu descubro que um dos jogos obscuros que eu curtia na infância é um sucesso mundial. E graças à internet estou aqui fazendo este review agora, para falar um pouco mais sobre este jogo, que apesar de não ser um título espetacular, é um bom game e merece ser lembrado por algo mais que apenas um simples meme da internet. Ainda mais que ele me rendeu várias horas de música alta, headbanging e diversão. Então, é isso, meus amigos. Obrigado por tudo novamente e até o próximo Pyron Ger. Valeu!